torcer pro Beck, cara, é uma coisa inexplicável, cara. Não tem... É a paixão que o clube tem por essa instituição aqui é demais, cara. É inexplicável isso. Não tem explicação mesmo. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Na época, o Palmeiras já não tinha mais torcida. Tinham aqui, nós contávamos em média 300 torcedores que vinham e abnegados torcedores. E nós percebemos que podíamos, com o nome Blumenau, que é uma marca muito forte, né, de credibilidade, né, nós percebemos que poderíamos ter um time com esse nome e que a cidade pudesse convergir em torno desse clube, né. No primeiro ano aconteceram algumas vitórias, mas logo apareceram as derrotas e aí é que a gente precisa das empresas, aí é que a gente precisa manter ou melhorar o grupo. Das dificuldades e administrar naquela época são as mesmas de hoje, dificuldades de folha salarial, de alimentação, de viagem, de gratificações de bicho, de contratações, de pagamento de luvas, tudo a mesma coisa como hoje. Na época, o Beck mesmo foi uma jogada política, não era muito aprovado, não. Foi uma mistura de alguns do Olímpico com alguns do Palmeiras, visando formar um Beck, mas era mais político do que a realidade, sabe? Então foi um jogo assim que marcou uma época muito boa do Beck, onde tinha nos anos 80 bons empresários tocando, administrando o Beck. Não foi um jogo decisivo, mas foi um jogo com o meu Flamengo em 1985. O SESI lotado, não cabia mais ninguém, mais de 11. O maior público da história do SESI lotado e o Flamengo com Zico e companhia. Zagallo era o treinador. E nós ganhamos de 1-0, o Beck ganhou de 1-0. E o Beck, aos 43 do segundo do tempo, Mário Botuverá foi para a rede 1-0 em cima do Mengão, né, e aquele jogo derrubou o Zagallo. O Beck conseguiu derrubar o Zagallo. Aquilo foi uma felicidade enorme, porque todo mundo veio para torcer para o Flamengo e acabou torcendo para o Beck, porque a alegria. Em 1986 foi a primeira vez que o Beck disputou uma segunda divisão de profissionais. E naquele ano de 86 só uma equipe ingressava para a primeira divisão no ano posterior. E naquele ano o Beck disputou no Augusto Bauer em Brusque, a final da segundona, contra o Paysandu, né? E lá o Beck perdeu o jogo de um pênalti duvidoso marcado pelo Dalmo Bozano por 1-0, perdeu o título e ficou na segundona mais um ano. Na época nós trabalhávamos em 4 diretores que corríamos toda a cidade de Blumenau, sempre organizando de 2 em 2 e procurávamos falar com pessoas que decidiam dentro das empresas e que nos davam, pelo conhecimento da nossa pessoa e dos 4, nós tínhamos um crédito muito forte de buscar, que eles sabiam que o dinheiro ia ser bem aplicado e com retorno. Em 87 nós fizemos um grande clube, tivemos condições de reunir aqui jogadores espetaculares, como o Zé Carlos, um meia que jogou, que foi campeão brasileiro no Guarani de Campinas, que foi um maestro dessa época, e daí vieram tantos outros jogadores, César Paulista, que está até hoje. Depois da nossa organização, do segundo ano, nós chegávamos a ter 2, 3 folhas de pagamento em caixa, né? A gente tinha saldo, sempre saldo positivo, mas administrava com muito rigor. O nosso time era muito bom.
Hoje a gente sabe, até os dirigentes comentam, o time não estava preparado para ir para a final. E o time classificou e foi para a final. Nós se unimos, nós jogadores, o time começou a ganhar. Ganhamos em Joinville, primeiro jogo, fora. E foi quando viram, nós estávamos na final. E num jogo disputado no estádio Orlando Scarpelli, uma quarta-feira à noite, fria, chuvosa. A gente conseguiu passar pelo Figueirense, um jogo complicado, embaixo de muita chuva, mas a equipe conseguiu sair muito bem e conseguiu se sagrar campeã. Foi o único título da história do Blumenau. Subiu em 87, em 88 formou um time e esse time deu certo. Eles tinham um planejamento para 4 anos e o time deu certo no primeiro ano. Só que o clube não estava preparado ainda realmente para ser campeão, mas tinha um time muito bom. Em 88, o Blumenau Esporte Clube voltava à primeira divisão. Naquele ano, a direção contratou o que tinha de melhor. Marcos Severo! Adilson Heleno vai para a cobrança, o goleirão Walter é uma muralha. Adilson Heleno! Gol! Está aí o Almir. Chicão. Outra vez com o Almir. Vem o Almir, vem o Almir. Olha o toque, gol! Itamar para o Blumenau. Na marca de 50 minutos e 30 segundos, Itamar de cabeça. Nós chegamos lá, praticamente o Avaí já estava com o título na mão. Acho que tinha 30, 40 mil torcedores. E nosso time estava um pouco jovem, alguns jogadores não muito experientes em decisões. O time se sentiu um pouquinho. Organizei 11 ônibus, nós saímos de Blumenau às 9 horas da manhã. O jogo era às 5 horas da tarde. A torcida do Blumenau faz a festa. Foi o maior público registrado na história da ressacada, a decisão Blumenau e Avaí, com vitória havaiana, com mais um título para o Avaí. E o Beck ficou com o vice, que veio como prêmio depois para o ano seguinte disputar a Copa do Brasil. Foi sofrido, né? E foi uma coisa que marcou bastante a gente. E as nossas mães faziam nossas bandeiras enormes, bandeiras de 20, 30 metros quadrados, quadriculadas, as bandeiras mais lindas do estádio. Era fantástico. Onde eu ia, a gente tinha uma turma muito organizada. Eu, Toninho, infelizmente alguns que já faleceram. Passávamos os sábados à tarde cortando papel picado lá no Aderbal para utilizar no jogo de domingo. Fazíamos as faixas, bandeira, era feito tudo no peito e na raça. A gente não pagava, comprava o pano e mandava fazer. A gente não pode dizer de que o auge de tudo isso foi, sem dúvida, a Copa do Brasil, quando nós passamos da primeira fase da Copa do Brasil, vencendo o Operário lá no Mato Grosso. Eles tinham empatado aqui o primeiro jogo, né, 1-1, nós fomos lá e já estava anunciando outro jogo do Operário contra o Flamengo, porque eles tinham certeza que ia ganhar da gente. E a nossa equipe foi lá, jogou um grande futebol, e o Minaninha fez o gol. E passou a primeira fase, aí pegou o Flamengo, infelizmente pegamos o Zico, Alcindo, Leonardo na lateral esquerda, então um time difícil para nós. Aqui no Maracanã jogamos de igual para igual, por mais que a gente tenha perdido 3-1. Levamos o Beck, foi um orgulho para nós, né? Ter levado o Beck ao Maracanã, né? Em 90, o Geninho foi o técnico do Blumenau, um treinador fantástico. Senti que era um cidadão que tinha futuro. E a prova está aí, foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, boa passagem no Vasco, Corinthians. Nós tivemos o Levir em 87, ele ficou 30 dias. O que fez a diferença foi o fato de os diretores da época ter largado o clube, foi ou 90 ou 91, se eu estou bem lembrado. Então, eles tinham muita credibilidade. Em 92, um grupo de abnegados assumiu
o Blumenau Esporte Clube. Durante o ano todo, durante o campeonato, eu vi a fragilidade do time. Eles acabaram com jogadores experientes, deixaram, como eu te falei, só a gurizada. Resultado, o Beck caiu para a segunda pela segunda vez. Subiu como vice-campeão. A maior tristeza que eu posso te contar é em 98, né? Que sabendo que o clube ia fechar e... Poxa, fecharam a instituição do Clube Beck, né? Isso foi uma tristeza demais para o torcedor. Foi uma medida dura e que se imaginava como uma alternativa viável. Infelizmente, não houve um conhecimento, né, da medida, e isso é que algumas pessoas divergem da posição. Nós assumimos em 96 e vamos concluir o balanço em começo de 97. E aí a dívida do Blumenau atingia mais de 3 milhões de reais. A gente foi surpreendido por erros administrativos, problemas de ausência de recolhimento de INSS, fundo de garantia e outras dívidas com ex-jogadores. E nós lá trabalhando, depois chega assim, o Blumenau Esporte Clube acabou. Para quem é funcionário, não é bom, não. Da noite por dia acaba um clube assim, né? E aquela época foi ruim. Porque a gente, quando tem aquele serviço, trabalha só naquilo, numa hora chega aí, acabou o Blumenau Esporte Clube. Aquela é uma notícia ruim. Aquilo é ruim para a gente. Beck voltou, mas de fachada, porque era uma outra instituição, União Beneficente do Vale, que geriu o futebol, mas com o nome fantasia do Beck. A associação ela surgiu com o intuito de proporcionar a crianças carentes a oportunidade de vincular o ensino à prática desportiva. A esperança inicial era desenvolver um trabalho de categorias de base, mas com a decretação da insolvência civil e a nomeação da associação como administradora judicial do Blumenau Esporte Clube, as duas coisas acabaram nos dando essa coincidência de fatos, nos deu uma oportunidade, nos abriu os olhos, nos deu a esperança de voltar a ter o Blumenau Esporte Clube participando também das atividades de futebol profissional. E um momento de alegria foi a nossa primeira partida com o Guarani de Palhoça, quando nós vencemos por 1-0 a nossa partida oficial de retorno, com um gol aos 40 e poucos minutos do segundo tempo do Thiago Paulista. Foi muito marcante. Não é mole, não! O Beck é tradição, não é humilhação! O Beck não deixa ninguém te fechar! Eu não torço para outro time da cidade, cara, porque o Beck tem tudo a ver com o Blumenau, cara. Blumenau Esporte Clube, cara, isso tem raiz, tem um estádio aqui no centro da cidade, isso vem dos antepassados. Meu avô, por exemplo, já era Palmeiras, tá? A maior alegria é ganhar de Joinville, Figueirense, Avaí, Criciúma. E os outros não, foram apenas clubes de aventureiros, times de futebol. Veio para cá o Farinhaque do Paraná com o ABF, né? O próprio Ivan Rizeto com o projeto utópico do Santa Catarina, juntamente com o Écio Pasca. Depois veio o Barbosa aqui com o Real, Esporte Arte, pessoal que gosta de futebol, mas não tem dinheiro, né? A exemplo do Madureira, do Cossini, que também não tem grana para fazer futebol. Como eu te falei agora, futebol é dinheiro. Se não tiver dinheiro, é melhor não se meter. E o Metropolitano, o que aconteceu? Deu certo esse ano, entre aspas, porque veio um cara de Criciúma com dinheiro, comprou o time e botou o time a jogar futebol. Eu acho que o Beck teve um passado de glória, viveu, só que ele não soube superar a crise como os outros clubes superam. O Plano Collor interrompeu uma trajetória brilhante que começou em 87, quando o Blumenau foi campeão da segunda divisão. A época da transição do Collor,
que acabou com a nossa loteria esportiva, acabou com o nosso bingo e outras arrecadações que nós tínhamos, enfraqueceu um pouco a arrecadação. Mas mesmo assim, ele continuava forte e poderia ter sucesso. Só que nem todas as pessoas têm o mesmo procedimento. Eu não tenho a menor dúvida e te digo de que o Blumenau Esporte Clube tivesse vingado aquela situação, tivesse superado aquele momento, tivesse sobrevivido, não tenho a menor dúvida de afirmar de que hoje o Blumenau Esporte Clube seria, se não a maior, mas uma das maiores forças do futebol brasileiro no sul do Brasil. A comunidade que vai dizer se o Beck volta ou não. Ele poderá voltar desde que tenham pessoas qualificadas e com um respaldo na comunidade, confiança principalmente. Mas é possível fazer um novo Beck. Pode e deve voltar, desde que venha organizado, que tenha condições de representar bem Blumenau. Deve voltar, sim, porque Blumenau precisa de esporte, principalmente de um time de futebol, né? Mas tem que ter o apoio dos empresários aqui de Blumenau. Deve voltar porque faz falta futebol profissional em Blumenau. O Blumenau pode voltar porque ele tem ainda paixão, ele ainda tem sentimentos, é um passado brilhante que a gente precisa resgatar, mas dentro de uma estrutura. Nós não podemos criar nenhuma ilusão de repente, um grupo de apaixonados forçar a volta do Blumenau e ele começar sem nenhuma estrutura. O eterno amor, um amor verdadeiro, diferente daquele que a gente sente pelas nossas mulheres, né? Mas o amor verdadeiro do clube, aquela paixão que é difícil de explicar. Ela está dentro da gente e vai ficar, eu acho, com a gente até o final. É uma paixão que a gente carrega até hoje no coração e lamenta muito por não ter o Beck ainda para a gente torcer.